Pessoal, chegou a hora de mais uma dica cultural e olha só quem resolveu dar o ar da graça aqui na dica. Tudo bem, professor? Tudo bem. Hoje o professor Luiz vai dar uma dica sobre um livro muito legal, gente, que foi escrito por Ciro dos Anjos, chama O Amanuense Belmiro. Professor, conta pra gente de que se trata este livro, como que é a história? Então, o Amanuense Belmiro é um romance de 37, faz parte de um grande pacote da literatura brasileira, né, o chamado Romance de 30, e é um livro curiosamente escrito num formato diferente para um romance daquela época. Ele é escrito num formato de diário, é escrito em primeira pessoa. A estrutura que o Ciro dos Anjos usou para escrever o livro dele é um diário em que o personagem central vai fazendo um registro pessoal da sua vida de funcionário público ali, mais ou menos entre 1934 e 1936, em Belo Horizonte. Naquela época já a capital de Minas crescendo. Então é um retrato da vida do funcionalismo público, das relações políticas. O personagem é uma figura derrotada, é um cara que vem do interior e trabalha como funcionário público e naquela vida extremamente monótona, ele acaba idealizando uma vida assim totalmente fora dos padrões pequeno-burgueses que ele tem que enfrentar na vida dele. Então, ele cria paixões amorosas totalmente absurdas, não encontra respostas para os diálogos que ele mantém com os amigos, uma situação familiar deplorável, irmãs com doença mental na família, idosas, enfim, é uma história extremamente sufocante para o narrador, mas ele tem grandes saídas pelo humor ao mesmo tempo. É um personagem irônico, bem-humorado, assim, ele não é dramático. Não é um livro que você vai ler e ficar depressivo, né? Muito pelo contrário. Se divertir, se distrair com a história, se envolver com a história do Belmiro. Porque quando a gente diz que é um herói fracassado, a gente tem aquela impressão de que é um romance depressivo. De forma alguma. Primeiro, pela elegância do estilo do Ciro dos Anjos, é um escritor que tem um talento extraordinário, e muito por influência de poetas, Drummond, Bandeira, ele consegue levar a prosa dele muito para o campo da ironia, do sarcasmo. Então, é um livro que diverte ao mesmo tempo, por incrível que pareça. Parece que a temática não leva para isso. E assim, quando você pega o livro, a primeira coisa que chama a atenção é o nome, né? O Amanuense. O que significa isso? É uma palavra muito desusada hoje, né? Mas na época é um funcionário público, né? E o derrotismo desse personagem, ele tem muito a ver também com a situação histórica e política do Brasil naquele momento. Você vê, em 1935 tem a intentona comunista, que inclusive é mencionada no livro. Quer dizer, é aquele momento em que Getúlio Vargas já deu um golpe, já mantém uma ditadura política. A propaganda política do governo Vargas quer fazer crer que é o melhor país do mundo, que há uma igualdade social, como todas as ditaduras querem fazer crer. E a literatura, ao contrário, quer mostrar a face mais derrotada do país. Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Elins do Rego, todos eles fazem parte dessa geração do Ciro dos Anjos, que mostraram esse lado bem diferente que a propaganda da ditadura queria mostrar. Legal. E acaba que esse romance ele retrata, o Ciro ele acaba se colocando na história, né? Ele fala um pouco da vida dele mesmo, pessoal. Ele é um autor que é daqui de perto, né? Minas Gerais. Montes Claros. Brasileiro. Isso. E acaba então que quando você lê, você acaba descobrindo um pouco da vida dele. A gente percebe muito do autorretrato do Ciro dos Anjos quando a gente lê um outro livro dele, que é A Menina do Sobrado, que é um livro de memórias. Quando você percebe a história pessoal do Ciro dos Anjos, aí sim é um livro memorialístico, você entende o quanto ele se projetou nos personagens. Também era uma pessoa saindo do interior, vivenciou a realidade de Belo Horizonte na década de 30, depois Rio de Janeiro, 40, 50, foi funcionário público, trabalhou diretamente com o governador de Minas, com Kubitschek depois na presidência do país. Enfim, a história do Ciro está muito impregnada no Amanuense Belmiro e também no Abdias, que é um segundo livro dele, que tem uma estrutura muito semelhante, em forma de diário também, a coisa do sonho quixotesco que aparece no personagem. Então, há muito da vida dele, da experiência dele nos livros.
Muito legal. E você trouxe aqui outros livros também, né, do Ciro dos Anjos, inclusive um de poema, né? Também tem Montanha. O que você pode falar também desses livros e que chama a atenção? Curiosamente, o Ciro não era poeta. Ele escreveu esse livro aqui, Poemas Coronários, numa situação meio trágica da vida dele. Ele tinha sofrido um infarto e ainda no hospital, se recuperando, ele escreveu esses poemas que ele chamou de poemas... Teve uma inspiração enquanto estava ali se recuperando. Fala um pouco sobre velhice, fala sobre a morte, e é um título irônico, né? Poemas Coronários, né? Ah, sim, tem a ver. Tem a ver com o que ele estava vivenciando. É um livro muito curtinho, são só 12 poemas. Assim, na verdade, como o Ciro não era poeta, acho que a ideia de escrever poesia surgiu muito em função daquela experiência de momento ali, né? É o único livro de poesias dele. E a obra dele também é muito curta, são só 6 livros. Todos são pequenos, né? Se a gente for pensar, 200 e poucas Ele páginas. mesmo lamenta muito essa ideia da pouca inspiração, como ele define na Menina do Sobrado, que é o livro memorialístico. Por que não escrevi mais? Quer dizer, aquela sensação de que ele esgotou tudo o que ele tinha a dizer, sabe? Em tão poucos livros. No entanto, a gente sabe que quantidade não faz grande escritor, o que faz é a qualidade, né? São poucos livros, mas livros brilhantes, livros geniais. Legal. E a ideia é que agora, né, em breve, vocês irão realizar um simpósio a respeito deste autor, falando sobre as obras dele. Isso, a propósito, né, é importantíssimo a gente falar dessa questão. O curso de letras está com a iniciativa de promover um simpósio sobre a obra do Ciro dos Anjos, que deve ocorrer agora dias 11 e 12 de setembro. Nós já deixamos, inclusive, as inscrições abertas no site do Unieventos, né, do Unipan, desde o dia 24 de agosto e vai até o dia 10, as inscrições. Então, assim, para quem gosta de literatura brasileira, para os profissionais, professores, alunos aqui da instituição, independentemente do curso, que tenham interesse em conhecer, se aprofundar um pouco mais na obra do Ciro dos Anjos, é, assim, um grande momento. A gente vai contar com professores de fora. Tem um professor de Montes Claros, que é assim, conterrâneo, um grande especialista, um grande leitor na obra do Ciro dos Anjos, vai fazer uma palestra de abertura, né, no dia 11 de setembro. Tem uma professora da UFO, tem muitos professores aqui da casa, aqui de Patos, assim, todos leitores do Ciro dos Anjos. Acho que vai ser uma oportunidade assim, única. A ideia é que a gente tenha esse simpósio Escritores de Minas anualmente. A cada ano homenagear um escritor mineiro e o primeiro escolhido foi o Ciro dos Anjos. Muito bom, professor, adorei a ideia. O pessoal de casa, então, fica aí a dica, os livros de Ciro dos Anjos, né? Hoje nós tratamos aqui do amanuense Belmiro, mas é uma obra de 6 livros. Também quem quiser participar do simpósio já pode fazer a inscrição. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, inclusive, a oportunidade de falar da obra do Ciro e divulgar o simpósio ao mesmo tempo. É isso, a gente espera mais vezes aqui na Dica Cultural. Obrigado. Então, pessoal de casa, nós ficamos por aqui. Um forte abraço a todos vocês, um excelente final de semana e a gente se encontra no próximo Conexão. Até lá!